Olá, eu sou o José Antônio Conte, este é o Assembleia Entrevista que está começando agora aqui no seu canal Legislativo. Aqui conosco a Procuradora do Ministério do Trabalho, Patrícia de Mello Sanfelice. Há todo um processo que está sendo realizado de interiorização, da fiscalização do Ministério Público do Trabalho. O que se está fazendo? A senhora é Procuradora de Passo Fundo. Sim. O que se está fazendo? Na verdade, esse é um processo que já teve início há algum tempo. Desde 2013 ele tem sido desenvolvido no Brasil inteiro, de tirar o Ministério Público do Trabalho das capitais apenas e aproximá-lo mais da comunidade no interior. Então foram criadas, na verdade, procuradorias do trabalho nos municípios centrais, né, das regiões de cada estado. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos em Passo Fundo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santo Ângelo, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. E Santa Cruz do Sul, não sei se falei. Mas esses são locais considerados chave para levar o Ministério Público do Trabalho mais próximo da comunidade, a fim de atender melhor as demandas que também estão naqueles locais. E o interessante é que isso está aparecendo muito bem. O Ministério Público do Trabalho está chegando à população e desta forma a população também está indo ao Ministério Público. Com certeza. Antes, quando tínhamos uma centralização aqui na capital, no caso do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e nos demais estados, o que nós tínhamos? Uma demanda que permanecia reprimida por uma dificuldade que as pessoas tinham de chegar com as denúncias até o órgão. Tendo o órgão se deslocado para o interior, aberto então uma porta de comunicação maior com a comunidade, essa demanda veio, aflorou, e o Ministério Público começa a responder a essas demandas, já que o processo de interiorização agora já tem um certo tempo, e com isso a comunidade também conhece melhor o órgão. E quais são as ações, as reclamações e depois das ações mais comuns? Bom, isso varia muito de região para região. Eu posso falar da minha região. Estamos falando de Passo Fundo e arredores. Estamos falando de Passo Fundo e, na verdade, 119 cidades que compõem a região de jurisdição de Passo Fundo. Na nossa região, o maior problema, com certeza, reside nas cooperativas de trabalho irregulares. Essas cooperativas se proliferaram muito na região, arregimentando trabalhadores de forma precária, precarizando vínculos de emprego e fazendo, então, fundamental a atuação do Ministério Público nesse tema, naquele local, de forma a preservar os direitos do trabalhador. Além das cooperativas de trabalho irregulares, as cooperativas de mão de obra, nós temos também muitos problemas no meio ambiente do trabalho, e aí nós buscamos que as empresas cumpram as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. E temos também muitas questões referentes a terceirizações irregulares na administração pública. Me parece que esses são os temas mais centrais da Procuradoria do Trabalho em Passo Fundo. Na verdade, o que acontece em Porto Alegre e nas demais cidades acontece também naquela região, né? Com certeza. O que nós temos apenas é um deslocamento do tema central, digamos assim. Aqui em Porto Alegre talvez o problema maior seja outro. E talvez em Pelotas nós temos uma questão muito particular, que é do trabalho no porto, que nós não temos em outros locais. Nós também atuamos nessa... Porto Alegre tem porto. Talvez tenhamos aqui, né, também. Aqui também, mas eu digo no âmbito do interior, não temos tantas... Em Passo Fundo, por exemplo, não teremos esse... Como é que esses trabalhadores do porto são explorados? O que acontece com eles? O trabalho no porto é um trabalho bem específico, né, bem particular, porque eles são, na verdade, trabalhadores avulsos, que são levados a exercer a sua atividade por meio de um órgão gestor de mão de obra. Então é necessário um cuidado muito grande, porque é uma atividade toda particular. Então a normatização é muito própria. E pode acontecer exploração por todos os atores envolvidos nessa questão, na verdade, né? Desde os responsáveis pelo próprio órgão, o órgão gestor de mão de obra, até os navios, enfim, que serão objeto do trabalho. Na verdade, a gente não conhece muito essa atividade. Poucos de nós sequer entramos no navio, né? Com certeza. Mas quem trabalha no navio vai para o mar e fica lá vários dias, semanas, meses, muitas vezes, né? Esses trabalhadores avulsos que a gente se refere são mais aqueles que fazem o trabalho de porto deles. De carga, descarga. É um tipo de trabalho muito específico. Sim, mas a Constituição equipara os trabalhadores avulsos aos empregados no que tange aos direitos.
Então eles têm que ter reconhecidos todos os direitos de um empregado, como se fosse um empregado. Nos preocupa bastante essa questão do sistema cooperativo, porque as cooperativas se instalam, contratam as pessoas, as põem para trabalhar, e ninguém controla, não tem uma fiscalização efetiva, né? Na verdade, essa questão das cooperativas é bastante polêmica e é bem importante a gente esclarecer que existe uma deturpação da figura da cooperativa. E nós temos uma disposição legal, que é o artigo 442 da CLT, que afirma que não haverá vínculo de emprego em sociedade cooperativa. Ou seja, a pessoa que ingressa numa sociedade cooperativa é um cooperado, não é um empregado. Quer dizer, é trabalho informal. É um trabalho que é reconhecido como cooperado, um trabalho distinto. Só que como se caracteriza esse vínculo de cooperado? Quando o trabalhador, a pessoa que é levada à cooperativa é autônoma. Numa cooperativa não pode existir trabalho subordinado. Por quê? Porque a essência da cooperativa é reunir pessoas com objetivos comuns, capazes de unirem forças em torno de um objetivo comum e buscando esse objetivo comum, sem que alguém esteja comandando essa busca, essa persecução. Então eu não posso falar... Seria sem patrão e sem empregado? Sem patrão, exato, são todos colegas, não existe hierarquia. Não há um executivo, não há um coordenador? Não, numa cooperativa de verdade, não. E é aí que a legislação garante que não haverá vínculo de emprego. Por quê? Porque o vínculo de emprego, ele não precisa estar reconhecido no papel para que ele exista. Pelo contrário, ele pode até estar sendo chamado de outra coisa. Por exemplo, eu posso ter um cooperado, mas quando eu vou observar aquele cooperado, na verdade eu percebo que ele recebe ordens e obedece, sob pena de ser desligado da cooperativa. Eu percebo que ele tem um horário de trabalho a cumprir. Eu percebo que ele tem uma remuneração que não foi determinada com a participação dele, uma remuneração determinada por alguém. Ou seja, eu começo a perceber que aquela pessoa tem os atributos da relação de emprego. Ora, se estão presentes os atributos da relação de emprego, a pessoa é um empregado. Eu não posso chamá-la de outra coisa. Então, é nessas situações em que se deturpa a figura do cooperativismo, que seria essa união de esforços, quando não há uma união de esforços. Uma união igual, né? É nessa situação de deturpação que o Ministério Público vai agir. Tá, mas então tem que agir em toda parte. Porque quase todas as cooperativas que eu conheço, principalmente as grandes e muito rentáveis, tem o seu diretor-presidente, tem o seu tesoureiro... Certamente haverá essas figuras, né, que são a figura da diretoria, como existe num sindicato. Mas essas figuras têm que ser eleitas periodicamente, com a participação da maioria dos associados, num processo previsto em estatuto. Essas pessoas têm que prestar contas do que ocorre na cooperativa, os cooperados têm que ter acesso aos documentos da cooperativa. Em muitas cooperativas, especialmente na região de Passo Fundo, nós enfrentamos isso muito. Nada disso acontece. Se eu pergunto para qualquer cooperado se ele sabe o valor daquele contrato onde ele trabalha, não sei. Quanto você recebe? Eu recebo X. E quem é que lhe disse que você tinha que receber isso? Foi o meu patrão. Sim. E como é que você chegou até a cooperativa? Deixei meu currículo. Ou seja, são cooperativas que servem para regimentar trabalhadores para outras empresas. Esse trabalhador, ele nem sabe que ele é cooperativado, na verdade. Não, ele até sabe, porque ele vai saber... Mas não entendeu, né? Ele não entende. Ele é informado assim, olha, você vai entrar na cooperativa, muitas vezes a empresa diz, a empresa chama, olha, tudo bem, a gente quer você, mas você tem que ir na cooperativa para poder vir trabalhar. Se habilitar. Você tem que se associar à cooperativa. Daí ele chega lá na cooperativa e a cooperativa informa, você vai se associar para trabalhar naquela empresa X e... Você tem que saber, você sabe desde já que você não é um empregado e que você não tem os direitos de um empregado. E muitas vezes as pessoas dizem, doutora, você chama a gente, né, por essa deferência, doutora, acontece que eu já sabia disso, eu fui na cooperativa, eu sabia que eu não tinha direitos. Aí, pra você ver assim, muitas vezes a falta de informação chega a esse ponto de a pessoa realmente achar que porque ela foi informada de que ela não teria direitos, ela de fato não os tem. Enquanto, na verdade, eles estão sendo Mas ela tem os Claro que tem. Ela nunca vai deixar de ter. Os direitos, né? Claro, por isso que eu lhe digo, não importa que nome se dê. Se naquela situação fática se identificam os atributos da relação de emprego, se está diante de um empregado. E ainda que ele não tenha tido o reconhecimento dessa situação durante um tempo, essa situação deve ser reconhecida no momento em que se percebe isso. É por isso que nós acionamos judicialmente
muitas empresas ou cooperativas, enfim, entidades que agem dessa forma. Tá, e aquelas empresas que se dizem, que são terceirizadas, na verdade, que por isso não precisam de registro dos seus profissionais com carteira do Ministério do Trabalho, não precisam, não sei, entre aspas, né? Mas a empresa, enfim, diz que não precisa. Abre uma empresa, tu te terceiriza, vai trabalhar conosco. Sim, essa é uma outra figura de fraude, que é a constituição de pessoa jurídica com o objetivo de prestar serviços a outra pessoa jurídica. Quer dizer, é a sem os ônus legitimação da relação da fraude. A tentativa, né? Porque na verdade não se consegue. Porque existem órgãos que são voltados para combater essas fraudes, que são o Ministério do Trabalho, com o processo de fiscalização, o Ministério Público do Trabalho, que, tendo notícia, investiga e vai acionar ou tentar ajustar isso administrativamente ou acionar judicialmente a responsável, e a Justiça do Trabalho, que em última instância é quem vai dizer como que aquela situação deve ser resolvida. Então, quando nós nos deparamos com uma fraude, seja por meio de cooperativa, seja por meio de constituição de pessoa jurídica com um fim fraudulento, seja mesmo, muitas vezes, uma terceirização em que a pessoa está registrada, mas é em atividade que não poderia haver a terceirização, como atividade fim da empresa. Nessas situações todas, o Ministério Público do Trabalho vai agir e ou vai buscar firmar um termo de ajuste de conduta para que aquela empresa se comprometa a não mais agir daquela maneira, ou vai acionar judicialmente com o instrumento que nós temos, que é a ação civil pública. E os direitos atrasados? A atuação do Ministério Público do Trabalho é uma atuação de âmbito coletivo. Então, a nossa atuação é prioritariamente para o futuro. Eventualmente, a gente pode ajuizar ações civis coletivas quando existem o que nós chamamos de direitos individuais homogêneos, né? Quando todos os direitos foram lesados. É possível? É possível. Mas o mais comum, nessa situação em particular que a gente está falando, é que se reconheça aquilo como irregular e os trabalhadores busquem individualmente aquilo que já foi perdido, aquilo que eles já tiveram de lesão. A gente procura constituir uma situação nova, uma situação que para o futuro vai evitar qualquer tipo de fraude, evitar qualquer tipo de lesão ao trabalhador. Porque na Justiça do Trabalho, quem não recebeu aquilo que tinha direito, em qualquer ação ele vai receber, né? Sim. Quem paga mal paga duas vezes. Exatamente. E não tem como ser um jargão bem verdadeiro. E quem não paga vai ter que pagar o que não pagou antes também, né? Muito bem. Bom, e então assim, mas se deixar, os senhores passam o dia inteiro recebendo denúncias, né? Nós recebemos muitas denúncias, sim. Claro que nós recebemos denúncias de todos os tipos, né? E a gente precisa fazer uma triagem para ver o que efetivamente cabe a nós investigar e combater. Então, tem muitas denúncias que eventualmente podem chegar, que sejam incumbência de outro órgão, aí nós damos o encaminhamento devido. Existem denúncias que tratam de situações individuais. Nesses casos, a gente vai também noticiar a pessoa de que não cabe a atuação do Ministério Público, porque a nossa atuação é a atuação do Ministério Público do Trabalho. E as denúncias que nós recebemos são as seguintes: relativas à violação de direitos coletivos no que toca às relações de trabalho. Esse é o ambiente de atuação do Ministério Público do Trabalho, sim. É o nosso... o mote. Nosso papel é esse. O mote. A partir daí vem o resto. Exato. Exatamente, essa chave que vai abrir o leque de atuações que nós temos. Interessante, né, que os senhores também se esmeram lá em Passo Fundo. Cartilha do Trabalhador, editada pelo Ministério Público do Trabalho. O que é essa Cartilha do Trabalhador? Bom, essa Cartilha do Trabalhador, na verdade, é fruto de uma ação civil pública que foi proposta contra o município de Passo Fundo em razão de utilização de cooperativas irregulares. E o município foi condenado a não mais utilizar trabalhadores cooperados quando existentes os requisitos da relação de emprego. E quando mais na administração pública, quando prioritariamente as pessoas devem ser contratadas por meio de concurso público. Então, houve uma ação bastante significativa nesse sentido, houve uma condenação do município, e em um ajuste que se fez quanto à multa que já era devida naquela ocasião, um dos elementos contidos nesse ajuste foi a confecção dessa Cartilha do Trabalhador, junto com outras medidas que tinham como objetivo divulgar os direitos do trabalhador, para que as próprias pessoas possam saber como se defender. Então, a Cartilha do Trabalhador traz uma série de informações de utilização de qualquer pessoa, que são importantes para todas as pessoas. E, ao final, ela tem uma parte que eu particularmente julgo bem interessante,
e aí ela fica bem restrita a Passo Fundo, ela traz nas páginas amarelas... Ela tem páginas amarelas. Sim, tem páginas amarelas. Tal qual a Veja. É altamente informativa. E... onde denunciar instituições, endereços, sites de denúncia. Não, e é muito importante, isso é relativo a Passo Fundo, nós temos uma boa audiência, porque nós temos o sinal da TV Assembleia lá via cabo, via net, e é interessante também para uso geral isso aqui, porque se aplica a todo o estado do Rio Grande, a todo o Brasil, né? Mas a todo o estado do Rio Grande do Sul. Como é que a gente se comunica com Passo Fundo? Com o Ministério Público do Trabalho, nós vamos estar na Coronel Chicuta, na rua Coronel Chicuta 575, que é bem no centro, e nós temos 3 telefones que podem ser utilizados para contato, que é o 54-3311-8833, 3311-8869 e 3311-8846. E, claro, temos o site da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, que é o estado do Rio Grande do Sul, que é www.prt4.mpt.gov.br. E onde é que a gente obtém essa cartilha? Essa cartilha, como ela traz as informações nas páginas amarelas apenas relativa ao município de Passo Fundo, enfim, à área de atribuição de Passo Fundo, ela está disponível no Ministério Público do Trabalho em Passo Fundo, ela foi levada à Justiça do Trabalho e ela está em alguns pontos-chave. Foram confeccionados 5.000 exemplares, não é? Então, esses 5.000 exemplares estão sendo distribuídos em alguns locais de fácil acesso ao público. Nós levamos, creio que ao Ministério Público Estadual, alguns exemplares também, porque o nosso objetivo é fazer com que ela circule entre os trabalhadores. Tanto que ela tem esse tamanho, assim, que é justamente para facilitar o... É uma cartilha, é um manualzinho, né? É um manual. Sindicatos estão recebendo? Creio que sim, creio que sim. A gente deve deixar alguns exemplares para que os trabalhadores lá tenham acesso. Muito bem. Bom, e assim, eu estava vendo aqui no começo, casos em que o Ministério Público do Trabalho, em regra, atua. Quando é que ele pode, vamos repassar isso, quando é que ele pode atuar? Bom, como eu referi antes, nas situações de lesão coletiva a trabalhadores. Eu vou dar alguns exemplos para que isso fique bem claro. Alguns até a gente já conversou, que são essas questões de fraude. Quando uma empresa tem por prática, por exemplo, contratar trabalhadores sem fazer o registro na carteira de trabalho, e é feita uma denúncia nesse sentido, será a hipótese de atuação do Ministério Público do Trabalho. Quando uma empresa não cumpre as normas de saúde e segurança, que são fundamentais para que se tenha um trabalho que não cause lesão ao trabalhador, é hipótese de atuação do Ministério Público do Trabalho. Hipóteses de discriminação, se a empresa, ou a pessoa, enfim, tem a prática de discriminar nas contratações ou no curso do contrato de trabalho por alguma razão, cabe a nossa atuação. Inclusive, nós estamos sempre fazendo campanhas com relação a esses temas de discriminação, porque é um tema muito sensível. A comunidade, nós sabemos que é um problema muito presente, né? Então, pode ser por qualquer tipo de discriminação. Outra hipótese muito forte de atuação do Ministério Público do Trabalho é no combate ao trabalho escravo, que infelizmente é uma chaga que ainda existe na nossa sociedade. Há casos específicos na região de Passo Fundo? Nós não temos ainda nenhuma situação de comprovado trabalho escravo. No estado nós já tivemos alguns resgates, sim. Mas, se não me engano, a Procuradoria trabalha em Santa Maria, já teve uma situação de resgate de alguns trabalhadores que estavam sendo mantidos em condições degradantes. Naquela região ali central, eu não vou saber dizer qual foi o local em que isso ocorreu, mas eles eram mantidos em condições degradantes de trabalho, e é isso que nós chamamos de trabalho escravo como uma convenção. É lógico que não é o mesmo trabalho escravo de antigamente, né? Mas é um trabalho em condições degradantes, tão degradantes que impedem a construção da dignidade daquelas pessoas. Degradantes no sentido de não... Eles estão alocados em uma fazenda, geralmente isso acontece em fazendas, né? Eles estão alocados em uma barraca, em um barraco, sem água potável, sem comida ou com comida estragada, vivendo naquele sistema de barracão, pagando pela comida que recebem, ou seja, eles acabam ficando sem salário. E aí eles não conseguem sair daquela situação de exploração porque eles estão devendo para o patrão.
Que é um absurdo. Então, é um absurdo. E essas situações são, infelizmente, ainda bastante comuns em alguns locais, especialmente na região norte do Brasil. A gente ouviu falar muito aí de denúncia do trabalho de mulheres, trabalho escravo, principalmente, prostituição, exploração de prostituição, Isso né? também vai ser objeto de atuação do Ministério Público do Trabalho. A questão dos trabalhadores nos portos, a regularização, a fiscalização disso, a proteção do trabalho, ou melhor, a erradicação do trabalho infantil, que é um outro problema seríssimo que nós temos de crianças trabalhando numa situação que é proibida pela Constituição. E também porque, ainda que não fosse, a criança deve estar voltada para outras atividades, né, para construir a sua própria personalidade. Então, essas situações de trabalho infantil são situações que nos preocupam muito e que nos colocam sempre em alerta, e nós sempre que temos notícia disso atuamos. Essa é uma hipótese, inclusive, em que a gente tem bastante contato com outros órgãos, como o Ministério Público Estadual, que também atua muito na proteção à infância. Então, é uma situação que, de contato dos órgãos, a gente eventualmente pode fazer trabalhos conjuntos, né, buscar soluções, discutir. Enfim, o leque é altamente significativo de atribuições. Tá, e onde o Ministério Público do Trabalho não atua? Quando estiverem em discussão questões de cunho individual. A primeira coisa, a empresa não pagou o salário do trabalhador. Quem é que ele tem que procurar? Ele tem que procurar um advogado. A gente não pode entrar na justiça ou investigar ou proteger uma pessoa isoladamente, porque senão nós estaríamos até mesmo usurpando a atividade da advocacia, né? Ela existe, ela deve ser respeitada e é para defender os direitos de cada pessoa que um advogado deve ser buscado e constituído para que possa fazer essa defesa. Então essa é a primeira situação em que nós não atuamos. E lógico, aí tem muitas situações que eu poderia referir, mas por exemplo, se ocorre, deixa eu ver, qualquer situação que esteja desvinculada do trabalhador seletista, que seja puramente de funcionalismo público, também vai ser muito delicada a possibilidade da nossa atuação. É uma situação até bem que gera uma certa polêmica, porque ainda está em discussão nos tribunais superiores, e em alguns pontos nós atuamos, mas não em tudo. Quer dizer, uma cooperativa trabalhando em serviço público pode ser denunciada? Sim. Com certeza, tanto que essa cartilha é fruto exatamente dessa situação. É interessante. Uma empresa terceirizada no serviço público pode ser denunciada. Sim, mas por exemplo, me falece a atribuição, pelo menos esse é o meu entendimento, me falece a atribuição na hipótese de o concurso público que foi realizado estar eivado de vício. Nesse caso, quem deve atuar, sendo um município, vai ser o Ministério Público Estadual e não o Ministério Público do Trabalho. Então são pontos de contato. Tá, mas estamos nos referindo, aí a senhora está se referindo a concurso. Exato. Não sendo concurso, sendo uma terceirizada que ganhou a licitação. Eu entendo que aí atuamos. E que não cumpre com as obrigações que deveria ter com os seus trabalhadores. Atuamos. Ministério Público do Trabalho. Temos várias hipóteses de atuação nesse sentido. Interessante, né? Porque a gente atinge esse público, o público que trabalha no serviço público, né? E tem problemas, porque as terceirizadas estão aumentando a cada dia. Sim. Deve ter muitas maravilhosas, como em toda parte, que cumprem completamente com seus deveres. Mas deve ter outras também que falham, né? Com certeza. A verdade é que nós nos surpreendemos muito positivamente em algumas hipóteses, né? De empresas que realmente assumem um compromisso de regularidade nas relações de trabalho e que são modelos. Nós temos situações desse tipo também. Não é tudo ruim, né? Mas o nosso papel, nós estamos aqui para buscar regularizar aquilo que não esteja funcionando adequadamente. Existem exemplos que inclusive podem nos pautar na busca dessa regularização. Claro que o nosso mote fundamental é o cumprimento da lei. Eu nunca vou poder me afastar da lei. Que é a Constituição, a CLT. Exato. E as leis, existem algumas leis complementares, né? Leis que vão complementar os temas que, por alguma razão, a CLT não tratou. Até porque a CLT é de 1943. Então é lógico que ela está desatualizada com a situação que vivemos hoje. Quem é que devia atualizar essa CLT aí? O Poder Legislativo, mas federal. Sim. Mas o que ocorre, na verdade, as leis vão sendo produzidas, existem N leis. É uma colcha de retalhos, né?
A CLT em si existe desde 1943, mas existem N leis que vão agregando, digamos assim, valor à CLT para que ela vá ficando adequada às situações atuais, não é? Mas uma revisão acho que seria interessante. E a senhora já se defrontou com alguma situação de que, por exemplo, a legislação não era adequada? Estou me dando conta aqui, se essa lei fosse modificada, talvez. No dia a dia deve ter muita coisa, sim, né? Mas, é claro, eu tenho o meu espaço de interpretação da norma. Mas ele também não é absoluto. E se eventualmente eu me deparo com esse tipo de situação, o que naturalmente ocorre, o meu papel é fazer cumprir a lei. Sim. Ainda que eu não concorde com ela. O que vale é o que está escrito, né? Ainda que eu não concorde com ela. É verdade, né? Por isso que a gente tem que cultuar a Constituição, né? É importante que todo mundo tenha, tal qual este livrinho aqui, tenha, leia e saiba quais são os seus direitos, né? Sim, com certeza. Porque se nós tivéssemos um pouco, não precisamos nos aprofundar, não é necessário um grande aprofundamento, mas uma noção mínima daquilo que eu posso exigir, quando eu posso exigir, como eu posso exigir, seria tão melhor para cada um se sentir mais pleno dos seus direitos e saber em que momento cabe a busca da sua defesa. E aí, há os órgãos que ele pode buscar para isso. Individualmente, provavelmente a Justiça do Trabalho. E coletivamente, quando ele perceber ou acreditar que aquilo possa ser uma lesão coletiva, o Ministério Público do Trabalho. Tá certo. Bem, doutora Patrícia de Mello Sanfelice, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia. E essa é a Procuradora do Trabalho, do Ministério do Trabalho de Passo Fundo. Amigo telespectador, muito obrigado a você. Foi mais um Assembleia Entrevista aqui no seu canal Legislativo. Fique conosco.